Meus irmãos, na semana passada nós iniciamos uma série com o tema A Chave do Tesouro. A nova série da Atitude Vitória. Uma série que Deus trouxe ao nosso coração para revelar claramente o que Ele entende que é indispensável para nós termos como fundamento da nossa vida nesse ano de 2024. A série é tão boa que a Amazon Prime acabou adquirindo os direitos. Impressionante, é diferenciada essa série. E nós tivemos uma primeira palavra conceitual no domingo passado. Foi um primeiro episódio que foi o fundamento dessa série, o fundamento dos princípios que estão sendo liberados. Na semana que vem, nós vamos falar sobre ordem e glória. Nós vamos falar sobre a importância que há entre o temor do Senhor, o derramamento do Espírito Santo e o cumprimento da nossa missão como igreja nessa terra. Esse terceiro episódio é fundamental, mas com certeza nós temos entendido, falamos no domingo, compartilhamos nas células. Eu espero mesmo que você tenha ido à sua célula nessa semana, porque ali nós aprofundamos mais desse conteúdo tão importante, o temor do Senhor. E a base que nos leva a trazer esse conteúdo está em Isaías 33. Isaías 33, do verso 5 ao verso 6. E o texto diz assim: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião, Vitória, o Espírito Santo e o Brasil de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. É a chave desse tesouro. E quando você lê esse texto, você percebe que o tema dessa série não é estratégia de marketing, mas é um termo utilizado, expressado e explicado na palavra. É a chave do tesouro. E nessa passagem, o profeta Isaías está deixando claro que se o fundamento da nossa vida for o temor do Senhor, nós não temos mais com que nos preocupar nessa vida. Nós podemos ter a certeza do cuidado de Deus, porque o temor do Senhor é essa chave que abre esse grande tesouro de Deus, de salvação, de conhecimento, de sabedoria. O temor do Senhor é a grande chave que abre a porta de uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida abençoada. E no domingo passado, se você não assistiu, eu queria que você fosse lá no YouTube, no nosso canal, ou no Spotify, e você assistisse essa primeira palavra, porque ela é fundamental para que você receba tudo que Deus está liberando nessa série. E nós respondemos o que há dentro desse tesouro de Deus. O que há dentro desse tesouro de Deus? E nós respondemos que há 3 elementos. No depósito de Deus tem salvação. Não é apenas sobre ir para o céu, mas é no sentido de cura, livramento, proteção. E eu expliquei que nesse texto, o contexto é que o Reino do Sul, Judá, Jerusalém, estava cercado por Senaqueribe e seus 185 mil soldados. O exército assírio já havia dizimado o Reino do Norte, e eles estão ali para atacar, e Ezequias está preocupado, e o profeta Isaías faz uma visita a ele e diz: olha aqui, Ezequias, fica tranquilo, você só precisa temer o Senhor, porque o Senhor irá livrá-los, irá protegê-los, irá cuidar de você. Você não precisa se preocupar com nada mais. O problema é que muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que nós não podemos controlar, enquanto a nossa preocupação deveria ser apenas temer a Deus, entendendo que esse temor, essa chave é suficiente para nos dar aquilo que nós precisamos em cada momento da nossa vida. Então, querido, se você está aflito, preocupado com o futuro, ansioso a respeito de alguma coisa, está sendo perseguido, injustiçado, seja o que for que você estiver vivenciando de desafio na sua vida, entenda um princípio que nós apresentamos domingo passado: quem teme a Deus não tem mais nada a temer.
mais nada. Quem teme a Deus não tem mais nada a temer. E isso precisa estar muito claro no nosso coração. Nós aprendemos também que no depósito de Deus tem sabedoria, que é a ótica de Deus. Nós passamos a enxergar a vida e as circunstâncias através da ótica de Deus. E o temor do Senhor, como diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Também aprendemos que no depósito de Deus tem conhecimento. É o conhecimento científico, filosófico, matemático? Não, não é isso. Mas é o conhecimento de Deus. É ter intimidade com Deus. É conhecê-lo intimamente, não apenas de ouvir falar. É realmente estar próximo de Deus. E nós encerramos, no domingo passado, apresentando uma definição do temor do Senhor. E eu preciso repetir essas definições. Primeiro, nós aprendemos o que o temor do Senhor não é. E nós aprendemos que o temor do Senhor não é ter medo de Deus. O temor do Senhor não é ficar assustado com Deus, porque não tem como termos intimidade com alguém que nos dá medo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Por causa do medo de Deus, ao pecar, eles se escondem, se afastam da presença de Deus. Não, o temor do Senhor não é ter medo de Deus. O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e por tudo que Ele declara santo. Tudo aquilo que Ele declara santo. Um respeito profundo, uma reverência profunda. Eu não profano aquilo que Deus declara como santo. Tire as suas sandálias, porque a terra que você pisa é uma terra santa. E nós temos esse temor do Senhor. Nós também aprendemos que o temor do Senhor é dar ao Deus Altíssimo o mais elevado lugar de honra na nossa vida. Você pode honrar muitas pessoas na sua vida, mas o mais elevado lugar de honra é do Senhor. Nós devemos a honra maior a Ele. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor. O mais alto, o mais elevado lugar de honra. Aprendemos também que o temor do Senhor é honrar o que Deus honra, amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. O que Ele detesta, eu também detesto, e fazer do interesse dEle o nosso interesse. Se Deus se interessa por isso, eu me interesso. Se isso honra a Deus, então eu também honro essa pessoa, essa questão, essa situação. Sabe, queridos, ficou bem fácil de definir se você é ou não é um homem, uma mulher temente a Deus. Você ama o que Deus ama? Você ama a igreja? Você ama o casamento? Você ama pessoas? Você ama a palavra? Você ama a justiça? Você ama a verdade? Essas perguntas respondem para cada um de nós se de fato nós tememos a Deus. A Bíblia diz que Ele ama a justiça, a verdade. Ele odeia a mentira, a fofoca, a maledicência, a imoralidade sexual. Deus honra o casamento, você honra o casamento, você honra o seu, você valoriza de fato o matrimônio como um projeto de Deus. É uma pergunta que eu faço a você. Você detesta o que Deus detesta? Deus detesta imoralidade, Deus detesta promiscuidade, Deus detesta bebedeira. Como que alguém que diz temer a Deus consegue assistir essas novelas promíscuas que tem na TV brasileira? Como é que alguém que teme a Deus é capaz de investir 1 minuto que seja assistindo Big Brother Brasil? Não tem como. É um desserviço à sociedade. Aquilo ali está sendo patrocinado pelo inferno para desvirtuar as pessoas do temor do Senhor. Um crente que teme a Deus de fato, ele ama o que Deus ama e ele detesta o que Deus detesta. Deus não concorda com carnaval, crente não pula carnaval, crente não sai em bloquinho, crente não vai para Sapucaí, sambando o povo, não, crente fica na presença de Deus, crente ama a Deus, crente leva Deus a sério, ele honra o que Deus honra, ele ama o que Deus ama, ele detesta o que Deus detesta. Sabe, querido, se Deus não está ali, eu também não deveria estar. Se Deus não fala isso, eu também não deveria falar. Isso precisa estar claro na minha vida. Existem rodinhas que talvez você precise sair nesse ano. Existem conversas em rede social que talvez você precise encerrar hoje. Acordos que têm sido feitos por trás dos panos aí, precisam ser eliminados. Pessoas que você segue, que você acompanha, que influenciam a sua vida, mas que não têm o temor do Senhor.
tome muito cuidado, porque o temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo e pavor diante da simples possibilidade de ofender a Deus. Pastor, você disse que não era medo. Não é mesmo não, mas nesse caso é o pavor de ofender a Deus. Eu sou louco de ofender a Deus. Ofender o meu Deus, o meu Salvador, o meu Criador. Como assim? E essa atitude torna impossível ao indivíduo pecar persistentemente. Eu não estou dizendo que quem teme ao Senhor não erra. Só estou dizendo que quem teme ao Senhor não permanece no pecado. Ele odeia o que Deus odeia. E nem o menor pecado é visto de forma natural e aceitável. Nenhum pecado. Em Provérbios 16:6 diz que com o temor do Senhor o homem evita o mal. Nós evitamos o mal. Tem gente que às vezes vem, pastor, eu tenho um problema com isso, com aquilo. Aí eu falo assim, deixa eu só mudar aqui a sua palavra. Você não tem um problema não, você tem um pecado. Está na hora de a gente chamar pecado de pecado. Porque senão nós vamos querer tratar isso de uma forma profissional e não de uma forma espiritual. Quem é que está me entendendo, gente? Amém. Pecado é pecado. E nós temos que ter essa clareza. É submeter a nossa vontade para abraçar a dele completamente. Então nós concluímos domingo passado dizendo que todo aquele que honra o que ele honra, que ama o que ele ama, que detesta o que ele detesta e faz do interesse de Deus o seu interesse, esse será feliz e prosperará. Amém? Em Provérbios 28:14, nós lemos: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o seu coração cai na desgraça. No Salmo 115:11, ele diz: vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é seu socorro e o seu escudo. Provérbios 22:4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Olha quantos benefícios de temer a Deus. Como que esse assunto é importante. Queridos, quem teme a Deus é feliz, está seguro, protegido, tem a chave do tesouro, pode sempre esperar pelo melhor e ter a certeza de que todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Nós cremos nisso. Mas apesar de crermos nisso, infelizmente, a nossa geração está perdendo o temor do Senhor. E por causa disso, está anulando maravilhosas promessas. Promessas incríveis. Promessas que pertencem àqueles que temem a Deus e que vivem honrando a sua palavra. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você teme a Deus? Você pode dizer que você teme a Deus? A minha pergunta não é se você vem à igreja, se você é membro da igreja, se você se batizou, se você serve na igreja, se você tem 60 anos na igreja. Não é essa a pergunta é, você teme a Deus? Porque se isso não for uma realidade na sua vida, a minha oração é para que você se arrependa nessa noite e você viva uma vida fundamentada no temor do Senhor, em nome de Jesus. E, queridos, essa mensagem é muito séria e urgente. Quem é pai e mãe aqui sabe que nós fazemos de tudo para que os nossos filhos entendam o que a gente tem a dizer em voz tranquila, né? De primeira, né? Nosso sonho é esse, né? É uma benção. Mas se você vê o teu filho correndo em direção à rua com o carro vindo sem olhar, vai falar: filho, toma cuidado aí? Não. Você vai o quê? Você vai gritar: para, filho! Pelo amor de Deus! Pastor, o que isso tem a ver com essa série? Essa série é um grito de Deus para que nós, cada um de nós, de fato, levemos a sério o que é uma vida de temor do Senhor. Deus está gritando. Ele está gritando. Ele está dizendo: pelo amor de Deus, me leve a sério. Não brinque com aquilo que eu não brinco. Não negocie com aquilo que eu não negocio. É um grito de Deus. Então, queridos, vamos para a segunda mensagem da série, a chave do tesouro. E o tema de hoje é a grandeza e a glória de Deus. Você pode dizer a grandeza e a glória de Deus.
Você sabe que semana passada nós falamos que o temor do Senhor é essa chave que abre um tesouro. E como eu disse, tesouros ficam escondidos. Você não tropeça assim no tesouro, não é algo normal isso acontecer. Se já aconteceu com você, cara, legal demais. Mas geralmente não acontece não. Porque tesouros são valiosos. Só que algumas coisas dificultam a nossa busca pelo tesouro. E o que mais dificulta a nossa busca, a nossa entrega e a nossa intensidade é o fato de não saber o que tem dentro do baú do tesouro. Não saber o que tem ali dentro. Não saber se vale a pena mesmo eu renunciar a algumas coisas, ou talvez muitas coisas, com o objetivo de alcançar algo que eu creio que é maior. O fato de não conhecer o conteúdo do tesouro, o fato de não sabermos o que tem dentro, o que está aqui dentro, muitas vezes faz com que nós não valorizemos o tesouro. É por isso que, para muita gente, o baú do tesouro está fechado. Não dá para abrir. Eu não consigo acessar. E, queridos, a maioria das pessoas, quando troca a obediência a Deus por qualquer oferta, proposta, tentação, só faz isso, sabe por quê? Porque não conhece o tesouro. Não conhece o valor do tesouro. Talvez já tenha ouvido algo a respeito, mas não acredita. Porque se conhecesse algo que é eterno, jamais o trocaria por algo que é passageiro. Se conhecesse algo que é grandioso, jamais trocaria por algo pequeno, momentâneo, que não vai durar tanto assim. Não trocaria. Mas quem teme a Deus tem a chave desse tesouro. E por isso, sempre que recebe propostas, ofertas e tentações, ele olha para o tesouro. Ele diz: eu não abro mão disso aqui só para ganhar isso aqui. Eu decido renunciar ao que é menor, porque eu não abro mão do tesouro maior que Deus tem para mim. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Por exemplo, você que é um cristão que teme a Deus, e você, na sua empresa, recebe ali uma proposta para uma fraude na contabilidade, ou alguma coisa ali que você sabe que Deus não aprova. Na hora que isso chega para você, você acaba se dividindo entre dois caminhos. Um caminho é agradar o chefe, ter aceitação, fazer o que todo mundo está fazendo para alcançar o que eu tanto sonho. Por outro lado, vem o pensamento de: se Deus não concorda, é melhor não fazer, porque debaixo do teto da proteção de Deus eu tenho certeza que Ele vai dar algo melhor para mim. E essa é a grande questão que nós vivemos. Muitas vezes nós cedemos porque nós não sabemos o que tem no tesouro. Nós não conhecemos o conteúdo do tesouro. Agora pensa comigo, se essa oportunidade que você está recebendo aí vai te dar 20 mil a mais por mês, é um bom dinheiro? É um bom dinheiro, né? Para mim é, não sei se para você é trocado. Para mim é um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Mas, e se o tesouro for de 100 milhões? Perder 20 mil faz diferença para quem tem 100 mil limpinho na mão, irmão? 100 milhões limpinho na mão? Diferença nenhuma. Por quê? Porque é muito maior, é muito mais valioso. Então, quando você possui o temor do Senhor, quando você tem essa chave que te dá entendimento do que você tem direito, é muito mais fácil você temer a Deus, ao invés de temer perder o seu emprego, perder um relacionamento, perder uma amizade. Você sabe que está seguro, protegido. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, aleluia. Ele nos livra. E é o temor do Senhor essa chave. Pastor, por que isso é um problema? Sabe qual é o nosso problema? Nós não conhecemos a Deus. A gente conhece os rituais da igreja, mas nós não conhecemos a Deus. Talvez você até já tenha ouvido algo sobre o tesouro, mas a maioria das pessoas não ouviu falar do tesouro. E por isso nunca abriu. E porque não abriu, não sabe o que tem dentro. Não sabe, e às vezes nem entende porque que, por exemplo, José, sozinho na casa de Potifar, com a mulher dele, que com certeza era uma mulher bonita, interessante, ela tira a roupa na frente dele e fala: eu sou tua.
E ele diz assim: eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. E ele resiste àquela tentação que para qualquer um homem seria um golpe pesado. Ele é preso, continua temendo ao Senhor e anos depois, porque ele temeu ao Senhor, porque ele tinha a chave do tesouro, Deus o levanta e o coloca como governador do Egito. Como governador. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é a chave do tesouro. É a chave. Eu estou guardado, protegido. Você lembra também de Daniel? Ele chega na Babilônia e leva muitos jovens. Aqui, vocês vão comer da comida do rei, que era consagrada a ídolos, tudo do bom e do melhor. Depois nós vamos avaliar vocês, para ver quem é bom mesmo. E aí Daniel fala: olha, leva mal não, mas eu vou fazer uma dietinha aqui diferente. 2023 comi muito aí, eu vou dar uma aliviada. Então, eu vou me cuidar, leva mal não. Ele faz, porque ele não queria comer comida consagrada a ídolos. Resultado, você já sabe, foi encontrado como mais sábio, 10 vezes mais sábio do que todos os jovens doutrinados na mesma faculdade da Babilônia. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor não é fazer o que o chefe quer, o que os amigos querem, o que as redes sociais estão dizendo, o que a pressão quer nos levar a fazer. O temor do Senhor é ter uma chave que libera tesouros que ninguém consegue acessar sem temê-lo. É assim. Aí a coisa começou a apertar, porque caía rei, levantava rei, Daniel continuava no alto escalão. E aí estavam tão incomodados que falam: fazer o seguinte, vamos inventar um decreto aí, que todo mundo que não adorar quem a gente adora, vai morrer. Aí chego para Daniel: Daniel, se não adorar quem a gente adora, vai para a cova dos leões. Aí sabe o que Daniel diz? Tudo bem, pode me mandar para lá. Sabe por quê? Sabe quem foi que criou os leões que estão nessa cova? O meu Deus. Eu temo a Ele, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele vai cuidar de mim. Ele entra lá, irmão, dorme na juba do leão, faz carinho no leão. Quando chegam lá: ué, o que aconteceu? Sei não, só sei que eu estou aqui. Tiram ele de lá e falam: quem não adorar ao Deus de Daniel, esse vai para a cova. Jogaram lá os acusadores todos lá. O texto conta que antes deles caírem no chão da cova dos leões, os leões já despedaçaram eles. Porque assim como quem teme ao Senhor está protegido, quem não teme está entregue à destruição. E uma hora ela vai chegar. Se você está me entendendo, fale: eu estou, pastor. Isso é muito sério, irmãos. A diferença entre Daniel, Josué e as nossas vidas é que eles tinham o temor do Senhor. E por isso eles conheciam o tesouro. Queridos, não foi isso que os apóstolos vivenciaram? Disseram para eles: olha, adorem a César. A gente não adora ninguém mais. Senhor só tem um. Então nós vamos matar vocês. Podem matar. Porque eles conheciam o tesouro. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece o tesouro de Deus? Você sabe o que tem dentro do baú? Você conhece de fato? É uma pergunta que eu faço a você. Irmãos, nós somos materiais demais. Nós somos terrenos demais. Tem gente ofendendo a Deus por causa de R$1.000 a mais, R$2.000 a mais. Às vezes é tão simples, a gente não viveu o temor do Senhor. Parece que o tesouro não vale nada. O crente está preferindo dormir com a namoradinha, com o namoradinho, do que obedecer a Deus. O crente está preferindo simplesmente usar o chapeuzinho de arco-íris, o cordãozinho de arco-íris, porque na empresa dele todo mundo tem que usar, e se não usar, ele vai ser perseguido, talvez perca o emprego, não vai ter aceitação, e o crente está usando, porque ele está preocupado com isso, ele está preocupado em deixar o chefe mal, os amigos mal, mas ele não se preocupa em desobedecer a Deus. Não tem como. Deus não negocia, Ele não brinca com isso. Às vezes, as pessoas estão preferindo ceder à pressão da família, que não querem que assuma um compromisso com Deus, e fica ali, nesse meio termo. Não sei se vou, não sei se não vou, mas, querido, eu quero te convidar a olhar para o que está aqui dentro, porque quando você conhecer o tesouro, você temerá a Deus de fato, e você não vai se preocupar com nada mais, porque quem teme a Deus não tem mais nada a temer. Você está guardado, você está protegido. Mas quem não teme a Deus é porque não conhece a Deus e a sua imensa grandeza. Muitas vezes, a gente não o teme porque nós não sabemos o que está aqui dentro.
A gente não sabe o que tem nesse lugar. Nós não conhecemos o tesouro. Por que alguém ficaria preocupado em perder o namorado, a namorada, perder o emprego, perder a aprovação na faculdade, perder a aceitação nas redes sociais, perder seguidores, perder influência? Por que alguém ficaria preocupado com algo tão menor se ele sabe o que tem aqui dentro? Se ele sabe que aqui tem barras e mais barras de ouro, riqueza, honra, vida, proteção, livramento, milagres, promessas, redenção, perdão, misericórdia, graça, comunhão, companhia de Deus, futuro garantido por Deus, a graça de Deus? Por que alguém trocaria? É uma pergunta que eu preciso fazer. Sabe, queridos, fazemos isso porque não conhecemos a Deus. E porque não conhecemos a Deus, nós não tememos. E porque não tememos, nós não conseguimos acessar o que está aqui dentro. O baú está fechado. Nós não acessamos o tesouro. A gente não consegue acessar o que Deus tem de fato para cada um de nós. Você lembra dos apóstolos, depois que Jesus morreu? Eles estavam escondidos numa casa com medo dos judeus. A coisa estava feia. Eu acho que a gente se esconderia também, né? E aí, eles estavam ali temendo, desesperados. Então, alguém bate na porta. Quem é que bate? Ou melhor, não bateu na porta não, né? Entrou sem abrir a porta. Aí você conclui como você quiser. E ele chega ali. E eles falam, ué, corpo renovado, está diferente, está vivo, você não estava morto? Aí Jesus diz, eu estava, mas eu ressuscitei. Mas como assim? Eu queria que vocês entendessem que não existe morte, nós vivemos para sempre. Você morte e continua vivendo. A diferença é que quando você decidiu viver temendo ao Senhor, quando você morre, a sua vida continua na eternidade com Ele. Mas quando você escolheu viver para si, ignorou a Deus, viveu somente para a tua vontade, quando você morre, você continua vivo, mas você passa essa eternidade no inferno, na companhia de Satanás e seus demônios. Aí os apóstolos que estavam amedrontados, eles olham, é assim? Ele é. Então nós vamos para cima. E aqueles 12 revolucionaram o mundo. Viraram o mundo de cabeça para baixo. Você sabe como que terminou a vida deles, né? Aqui na terra, mas ela tem uma continuidade. E eles para sempre vão desfrutar do que eles construíram com Deus nessa terra. Eles conheceram o tesouro. Eles conheceram o tesouro. Pastor, qual é a diferença? Qual é a diferença de quem tem esse temor tão forte? A diferença é que quem tem o temor, ele conhece a Deus e ele tem acesso ao tesouro. E eu não estou falando somente da eternidade, eu estou falando do que Deus tem para nós conquistarmos aqui nessa terra. Através da riqueza, da honra, da vida e daquilo que Ele tem para cada um de nós. Queridos, isso é fundamental. Irmãos, nessa série, eu não estou falando de um ídolozinho para você colocar no pescoço, para você colocar dentro da gaveta quando você quiser e tirar. Eu não estou falando de ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, cheia de poeira, porque você não lê. Eu não estou falando de ritos religiosos, eu não estou falando disso. Eu não estou falando nem de educar os nossos filhos em boa religião. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de um louvor legal, abençoado. Querido, isso tudo faz parte do povo de Deus, é bênção, nós temos isso aqui. Mas o que eu estou falando é que nós precisamos de um relacionamento com Deus, onde sabemos quem Ele é. E porque sabemos quem Ele é, nós o tememos. E porque o tememos, nós temos uma chave. E essa chave abre um tesouro que nós não podemos imaginar. É disso que eu estou falando. É isso que nós precisamos entender. Queridos, nós precisamos ver o tesouro. A Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. Nós precisamos ver o tesouro. E para nos ajudar, o meu objetivo, assim com muito temor hoje aqui, é tentar dar um relance da glória de Deus para a igreja. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Lá no Salmo 89, versos 6 e 7, o salmista diz assim: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor?
Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Primeiro, o salmista declara as maravilhas de Deus. Ele declara com muita clareza e depois ele nos exorta a temê-lo. Ele nos exorta a temê-lo. Ele diz, olha, Deus é maravilhoso, mas se você não temer, não tem tesouro. Não tem tesouro. E isso, queridos, eu tenho certeza que é o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos entender que essa chave pode estar nas nossas mãos. E para nos ajudar a entender isso, eu preciso trazer o primeiro ponto dessa palavra. E o primeiro ponto dessa palavra diz que o nosso temor do Senhor é definido pelo nosso entendimento da grandeza de Deus. Será que você consegue entender o tamanho de Deus? O quanto Ele é grande? O quanto Ele é poderoso? Queridos, será que nós conhecemos a Deus e a sua grandeza? Como é que nós vamos respeitá-lo e reverenciá-lo de forma devida, sem conhecer a sua grandeza? Será que você conhece a Deus? Quanto maior a nossa compreensão da grandeza de Deus, maior a nossa capacidade de temê-lo e reverenciá-lo. Posso trazer uma clareza aqui? Se entra um famoso aqui, o Neymar entra aqui. Todo mundo ia atentar para isso. O Neymar está na atitude. E de alguma forma, quer você goste dele ou não, de alguma forma, você ia ter algum nível de atenção, de reverência. Você filmaria, tiraria foto, de alguma forma você iria registrar, sabe por quê? Porque você, em certo nível, conhece o Neymar, você sabe quem ele é. E o que pode realmente mudar a nossa vida é nós realmente conhecermos a Deus. Não dá para ter o verdadeiro temor do Senhor se você não entende a verdadeira grandeza dele. Não dá para preferir o tesouro se nós não temos clareza do seu incomparável valor. Pastor, por que isso é tão importante? Porque se o que você vive hoje é uma religião, qualquer hora você tem outra. Se o que você tem hoje é uma fezinha, qualquer hora você terá outra fé. Se o que você está procurando é apoio emocional, querido, amigo, namorado, às vezes amante, dá apoio emocional. Se você está procurando prosperidade, riquezas, prosperar na tua carreira, quando você chegar lá, para que você vai precisar de Deus? Para quê? Então, queridos, nós precisamos entender a grandeza de Deus. E por isso, é tão importante nós lembrarmos de Moisés. E todo mundo conhece Moisés. Nós vamos ministrar aquela... Se a morte venceste, né? A morte venceste. Essa história de Moisés é muito forte. Por quê que ela é muito forte? Porque você conhece Moisés. Você sabe que Moisés, ele era neto de um homem multimilionário, que era Faraó. Você sabe que Moisés desfrutou da glória do Egito. Você sabe que Moisés era famoso, conhecido. Você sabe também que Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo. E isso não aconteceu assim de uma forma simples. Ele viu o mar ser aberto na frente dele. Ele viu água sair da rocha. Ele viu Deus manifestando milagres, coisas impressionantes. E lá em Êxodo 33, sabe o que Moisés, depois disso tudo, fala para Deus? Ele diz assim: Deus, peço-te que me mostres a tua glória. Tudo isso que eu desfrutei até agora nem se compara com a experiência que eu terei quando eu contemplar a sua glória. Ou seja, ele disse: as riquezas desse mundo e até mesmo milagres, manifestações sobrenaturais não se comparam à oportunidade de conhecer ao Senhor com profundidade. Você lembra também de Isaías? E nós temos falado muito dele. Ele começa o seu livro dizendo: ai dos bêbados, ai dos que chamam o mal de bem, ai dos orgulhosos. Só que lá no capítulo 6, a Bíblia conta que ele teve uma visão do trono de Deus.
E quando ele teve uma visão da glória, da grandeza de Deus, o texto conta que ele não disse ai dos bêbados, ele disse ai de mim. Ai de mim. Um homem limitado, pecador, ai de mim. E a Bíblia conta que ele teve uma visão do trono de Deus em movimento, e ele viu os serafins, que com 2 asas cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e eles se moviam de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E eles o adoravam, e a Bíblia diz que eles não param de adorar, eles continuam adorando, e eles adorarão para sempre. Sabe, queridos, com essas mesmas palavras nós cantamos tantos hinos, mas às vezes o nosso canto é fraco, é limitado, às vezes é indiferente, às vezes a gente fica meio cansado porque repete tanto a música. Mas sabe qual é a música que os anjos estão cantando desde sempre e cantarão para sempre? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você sabe por que eles não se cansam? Eles não se cansam, sabe por quê? Porque eles estão respondendo ao que estão vendo, eles estão vendo a glória de Deus, e por isso eles não param de adorar. Às vezes a gente se cansa porque nós não estamos vendo a glória de Deus, nós não estamos contemplando a grandeza de Deus. Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Só que Deus ainda nos ajuda, porque a Bíblia diz que nós podemos ter uma visão da glória e da grandeza de Deus através da criação, porque as obras de Deus falam da sua glória. Querido, eu fico tão impactado quando eu vejo demonstrações na criação da glória de Deus. As obras de Deus falam da sua glória. Olha o que o Salmo 145 diz: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. Falarão da glória do teu reino e confessarão o seu poder. É o que o salmista diz. Você já pensou em um oceano? Você sabe que nós temos 5 oceanos gigantescos no mundo. Você sabe disso. Nós temos também vários pequenos mares no mundo. A gente se esforçar muito, de frente para o mar, nós conseguimos ver 2 a 3 quilômetros no máximo. 2 a 3 quilômetros no máximo é o que nós conseguimos ver. E será que a gente já parou para pensar que a Bíblia diz que Deus pesou toda a água dos oceanos na palma da mão? Olha para a palma da sua mão, querido. Deus pesou todos os oceanos na palma da mão dele. Olha o tamanho do Deus que você serve. Na palma da mão. Em Isaías 40:12 ele diz: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Às vezes a gente olha para os oceanos e dizemos assim: meu Deus, que imensidão. Aí Deus fala: grande? Eu meço na palma da minha mão. Sabe por quê? Porque grande é o Senhor. Ele sim é grande. O nosso Deus é grande. A Bíblia também diz que Deus pode medir o universo com palmos. Lá no Salmo 19 nós lemos: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Esse é o nosso Deus. É a grandeza de Deus. Nós vamos sair dos mares e agora nós vamos para o espaço. Nós vamos para as galáxias. Nós vamos olhar o que está fora desse planeta, que na verdade é uma bolinha minúscula, insignificante. É só uma bolinha, coisa pequena. A Bíblia diz que ele organizou as estrelas dos céus com os seus dedos. Olha o Salmo 8:3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Irmãos, eu sei que é difícil compreender a vastidão do universo, mas a Bíblia nos ensina que a vastidão do universo revela a grandeza infinita de Deus.
a vastidão do universo. Revela a grandeza infinita de Deus. A grandeza infinita de Deus. E você pode vislumbrar nesse vídeo o universo. Depois do nosso Sol, eu não sei se você sabe disso, eu não sabia. Mas agora, eu estou sabendo que a gente busca informação. A estrela mais próxima fica a 4,3 anos-luz da Terra. Anos-luz é quanto tempo a luz, quantos anos a luz gasta para chegar até determinado lugar. Para que essa distância não seja apenas um número, eu vou detalhar um pouquinho mais. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora. 300 mil quilômetros por segundo. Isso corresponde a aproximadamente 1 bilhão de quilômetros por hora. Sabe qual é a velocidade que os nossos aviões voam aproximadamente? 800 quilômetros por hora. E a Lua está a aproximadamente 385 mil quilômetros de distância da Terra. Se nós viajássemos de avião até a Lua, seriam 19 dias de viagem sem conexão, irmão. Sem snack. 19 dias. Uma viagem longa. Mas sabe em quanto tempo a luz atinge essa distância? 1,3 segundos. Impressionante. O Sol está a 1,5 bilhões de quilômetros da Terra. Se você embarcasse num jato hoje para ir para lá, você ia levar pelo menos 21 anos para chegar no Sol. De carro, 200 anos. Sem parar. Mas sabe quanto tempo a luz percorre essa distância? 8 minutos e 30 segundos. Porque agora nós estamos na galáxia. Nós estamos avançando. Nós vamos sair do Sol e vamos assim avançar para a estrela mais próxima. Para se chegar a essa estrela, a ciência diz que de avião nós levaríamos 51 bilhões de anos. Você pode viver muito bem, mas 51 bilhões de anos? Difícil, né? Sabe quanto tempo a luz chega lá? 4,3 anos. Impressionante. Você sabia que os cientistas dizem que existem bilhões de galáxias? Eles acreditam que nós não conhecemos ainda. Olha como que isso é impressionante. Pastor, por que você está falando tanto disso? É simples. Porque apesar de ser impressionante o que eu estou falando aqui, Deus pode medir tudo isso a palmos. A palmos. O que nós levaríamos 51 bilhões de anos para percorrer, Ele mede a palmos. Esse é o nosso Deus. No Salmo 147 ele diz, Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Querido, não é apenas contar as bilhões de estrelas, mas Ele chama cada uma pelo nome. Outro dia eu vi um vídeo, estava o pai, a mãe e 4 filhos. Aí o repórter perguntou para o pai, qual o nome dessa tua 4ª filha? Ele esqueceu na entrevista. Irmão, toda essa esfera de bilhões e bilhões que eu estou falando, Deus conhece cada estrela pelo nome. Ele chama pelo nome. Eu não sei por que você não glorificou a Ele por isso ainda, cara. Porque isso é impressionante demais. Será que você consegue ter um pouco mais de vislumbre da glória de Deus? Inclusive a Bíblia diz também que a criação da terra, do ser humano, também revela a grande... Em Jeremias 10:12 o profeta diz, mas foi Deus que fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Queridos, nós podemos ver a glória, a grandeza de Deus não apenas nos mares, não apenas no universo, nas galáxias, mas podemos ver também na criação do homem. E a ciência levou anos, muitos anos, e gastou muito dinheiro para entender como que o mundo funciona de forma tão natural, tão conectada. Queridos, a vida na Terra é um milagre. A vida humana é um milagre. É por isso que tem tanta gente que o inferno levanta para tentar acabar com a vida, porque ele sabe que quando a vida é estabelecida, um milagre está acontecendo, e isso declara a existência de Deus. Isso declara o poder de Deus. Sabe, todos nós somos formados de células parecidas com essa aí.
Você não era tão bonitinho assim no início, não. Você foi melhorando com o tempo. Foi melhorando. É assim, é maravilhoso. São elementos fundamentais do corpo humano. E o corpo humano, que já é uma maravilha de engenharia, possui pelo menos 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Que têm suas funções específicas. Crescem, se multiplicam e finalmente morrem no tempo certo. Irmão, o que eu queria que você entendesse é que o nosso Deus não é um ídolozinho. O nosso Deus não é alguém legal. Ele não é um gênio da lâmpada que a gente esfrega e faz 3 pedidos quando dá vontade. Como é que alguém troca esse Deus por um beijo, por uma proposta financeira, por uma noite de prazer, por uma vida assim mais tranquila, mais calma? Como que nós fazemos isso? Não podemos. E queridos, as células são compostas de estruturas menores chamadas moléculas. E essas moléculas são compostas de estruturas menores chamadas elementos, que são compostos de estruturas menores chamadas átomos. E esses átomos são divididos em prótons, nêutrons e elétrons. E nessa loucura toda, na junção desses prótons, nêutrons e elétrons, a ciência encontrou um nome que é energia atômica. Na verdade é um nome para tentar definir o que Deus faz, mas não consegue, porque a Bíblia já define. Lá em Hebreus 1:3 diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Colossenses 1:17 diz: nele tudo subsiste. Tudo. Ele é o arquiteto, Ele é o construtor, Ele é o criador, Ele é o executor, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Emanuel, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da história, Ele é o nosso Deus. Ele é grande e temível. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. No Salmo 8, Davi estava constrangido porque ele disse: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e os coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aleluia! Pastor, o que você está fazendo? Eu estou abrindo tesouro. Eu estou abrindo tesouro para que você entenda que não tem nada maior que o nosso Deus. Não tem nada maior do que as promessas de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e ela nos leva a uma vida de prosperidade, de abundância, de cuidado, de proteção. Eu estou revelando o tesouro. É por isso que o salmista, irmão, não tem como a gente se deparar com esse nível de grandeza, isso não mexer com a gente. E o salmista, quando ele se depara com isso, ele diz: que é o homem para que te importe? Que é o filho do homem para que com ele Deus se preocupe? Sabe o que eu quero que você entenda, querido? Que apesar de toda essa grandeza infinita de Deus, Ele decidiu amar a minha vida, a sua vida, perdoar os meus pecados, os seus pecados, concedeu a nós o seu Santo Espírito, nos tornamos a habitação do Deus do universo, e Ele ainda nos usa como cooperadores da promoção do teu reino na terra. Ele nos dá uma eternidade com Ele. Sabe por que isso é tão importante ser falado, irmão? E assim eu encerro essa palavra. Porque o homem não honra a Deus como ele merece. Apesar disso tudo, o homem não honra a Deus como ele merece. Sabe onde que isso está escrito?
Romanos 1, de 20 a 25. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo é que está claro para todo mundo a grandeza de Deus. Nós nos tornamos indesculpáveis porque Deus não economizou, irmão. Tudo que a gente precisa saber sobre Ele, Ele revelou. Ele revelou. Ele revelou. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Ele não está falando com ímpio, ele está falando com a igreja de Roma. Ele está falando com crente. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Posso resumir o que Paulo disse? Não é assim que você não tem noção da grandeza de Deus. É que apesar de ter alguma noção, muitas vezes nós estamos ignorando quem Deus é. E Paulo diz, nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque essa conversa piada de que você não vai para a igreja, que você conhece um crente que deu volta em você, irmão, tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Essa conversa fiada aí de que, porque igreja é comércio para enriquecer pastor, irmão, pode ter sido em algum lugar, nesse lugar não é, em um monte de lugar desse Brasil não é. E você fica acreditando num escândalo que aconteceu e não conhece a verdade, mas enquanto você não conhecer a verdade, você não será liberto. Mas você continua acreditando nessas falácias do inferno, nessas falsas verdades, nessas mentiras que estão inventando o tempo inteiro. E por isso Paulo diz que não o glorificaram, e trocaram a sua imagem perfeita, e construíram imagens como homens, e imaginam que Deus é como um homem, como um homenzinho, e esculpiram imagens, a semelhança do homem mortal, como de pássaros, animais, répteis. Queridos, isso tem tudo a ver com o Brasil. Paulo estava falando com Roma, mas parece que é Vitória. Porque as nossas casas, as casas dos brasileiros estão cheias de imagens, cheias de ídolos. Nem sempre imagens esculpidas, mas também ídolos que nós levantamos no coração. E nós vamos os adorando, às vezes nem percebemos. E nós vamos ignorando a Deus. Estamos reduzindo o Deus grandioso à imagem limitada que nós temos de Deus. Uma imagem, um crucifixo, uma coisinha pequenininha, um objeto que eu consigo manusear. Querido, Deus não pode ser manuseado. Ele é grande, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é temível, Ele é forte, Ele é poderoso. Sabe, queridos, muitas vezes nós cometemos esse erro. Adão e Eva fizeram isso. Acreditaram que poderiam ser como Deus, que Deus poderia ser reduzido à existência do homem. A raiz de todo pecado é a falta de temor a Deus. Sabe quem errou assim também? Os israelitas no deserto. Irmãos, Moisés tinha desfrutado da glória de Deus. E aí ele decide ir para o mesmo monte e levar o povo para conhecer a grandeza de Deus. Moisés começa a subir, sabe o que o povo faz? Nós não vamos não. Nós não vamos não, porque vai que Deus não está feliz e Ele acaba com a gente. Porque quem teme ao Senhor quer a sua presença, mas quem tem medo de Deus foge da sua presença. Mas sabe o que eles fizeram? Porque o ser humano não consegue viver sem Deus. Então ele vai criar formas de adoração a Deus para justificar a sua existência na terra. É por isso que você vê tanto credo religioso por aí. Tanto credo. Aí o que acontece? Moisés demora 40 dias. E aí o povo fica impaciente. Aí eles têm uma ideia fenomenal. Vamos pegar nossos objetos de ouro, vamos derreter e vamos construir um bezerro de ouro. Nós precisamos de um Deus. Nós precisamos ver a Deus. Irmão, isso não foi o maior problema não. Sabe qual foi o maior problema? É que eles poderiam ter chamado aquele bezerro de ouro de qualquer coisa que quisessem.
mas decidiram chamar o bezerro de ouro de Jeová, o nome que é dado ao único e verdadeiro Deus. Irmão, que ofensa a Deus, que ofensa a Deus, que ofensa a Deus. Mas sabe qual a verdade? Nós estamos fazendo muitas vezes a mesma coisa, porque estamos colocando namorado, namorada, chefe, amigo, familiar, dinheiro, propostas, oportunidades, sabe aonde? Estamos chamando de Jeová. Eu confio no meu dinheiro, eu confio nos meus contatos, eu confio nessa pessoa, eu confio no meu currículo, eu confio nisso tudo. Esse é meu Jeová, esse é o meu sustento. Mas a Bíblia diz que quando vier a angústia, eu olharei para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro não vem do amigo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que cuida de nós. Então, Paulo diz, até imagens de quadrúpedes e répteis. Isso é muito sério. Nós temos servido a um Jesus na imagem que fizemos. Hoje a moda é chamar Deus de amigo, né? Pastor, está errado? Não. Está errado quando você não entende o que Jesus disse. Vocês serão meus amigos quando fizerem o que eu ordeno. Chama Deus de amigo quem vive em obediência. Mas sabe qual é o problema agora? Deus é nosso amiguinho. Deus é tolerante. Deus aceita a nossa forma de viver. Irmão, outro dia, tem tempo isso, a pessoa chegou assim e falou, pastor, eu estou chateado com Deus. Aí eu, não entendi. Eu estou chateado com Deus. Irmãos, como é que nós, pecadores, miseráveis, limitados, vamos nos chatear com Deus amoroso, santo, perdoador, que poderia fulminar cada um de nós aqui nessa noite se quisesse, mas Ele decide nos amar, nos perdoar, nos usar e ainda garantir um reino preparado para nós. Chateado com Deus? Irmão, isso é ofensa. Que evangelho é esse que nós estamos acreditando? Que evangelho é esse? O Brasil não pode ser estabelecido por uma igreja mimada, não, mas é uma igreja madura. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. É o que Hebreus diz no capítulo 4. Nós precisamos reverenciar a Deus como Ele merece ser reverenciado. E eu concluo dizendo que muitas vezes nós corremos para chamar Jesus de nosso Salvador. E isso é muito importante. Mas Ele não veio apenas para ser Salvador. Ele veio para ser Senhor da nossa vida. E eu queria que você entendesse o que significa Senhor no contexto do Novo Testamento. Essa palavra é uma palavra de maturidade. Não perca a tua atenção agora. Quando Paulo, em Atos 9, está a caminho de Damasco, ele tem uma experiência impressionante com Deus. E um clarão, uma luz muito forte, o faz ir para o chão. E aí, ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Senhor é um termo utilizado às vezes pela gente assim, só para mostrar um certo respeito, às vezes porque é uma pessoa de mais idade, mas nós não entendemos isso claramente. No Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, Senhor significa amo, dono, aquele que tem direito de propriedade sobre alguém. Quando eu digo que Jesus é Senhor, isso significa que eu estou assumindo a postura de servo e de escravo. E sabe qual é o único direito do escravo? Obedecer ao seu Senhor. Quando nós nos rendemos a Ele, nós assinamos um contrato espiritual, dizendo, a partir de agora, eu não sou mais o meu Senhor, é o Senhor que é o meu Senhor. Eu faço o que o Senhor me diz para fazer. Se é batismo, eu me batizo. Se é liderar no reino de Deus, eu lidero. Se é dizer não para essa pessoa, eu digo não para essa pessoa. Se é renunciar a essa proposta, eu renuncio. Se é fazer o que vai me tirar da zona de conforto, eu faço. É dizer, Deus, eu estou entregando as minhas vontades, os meus caprichos, e nós temos muito. Nós estamos entendendo que apesar de ter algumas coisas legais que podem nos dar algum tipo de prazer e de alegria nessa vida, não se comparam com o tesouro.
Nós conhecemos a Deus, nós abrimos o tesouro, e porque abrimos o tesouro, temos a certeza de que Deus tem o melhor para cada um de nós. O tesouro está aberto, o tesouro está aberto. E a minha pergunta para você é: será que você conseguiu ter um vislumbre da glória de Deus? Será que você conseguiu entender o que tem dentro desse baú? Eu consegui com alguns irmãos umas barras de ouro para colocar aqui. Agradeço a eles aqui. Mas será que você entendeu o tamanho do nosso Deus? E agora eu queria que o louvor subisse aqui. E tem uma música, Santo para Sempre. Nós vamos cantar essa música. Mas querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você adorasse a Deus com essa música como você nunca adorou na sua vida. Não é por mim não, mas é porque você conhece o tesouro. Se você puder, fica de pé no seu lugar.